Olá, muito boa tarde a todos. Estamos na hora de início de mais um webinar do SEI-ISCTE, do IDN e do DN, como parceiro nesta organização. É a última sessão daquela que eu gostaria que fosse a primeira série de webinars desta organização conjunta do Centro de Estudos Internacionais, do Instituto de Defesa Nacional, com o apoio do DN. As parcerias são, em geral, uma coisa boa, fazemos-las para fazermos melhor, para chegarmos mais longe. Na verdade, esta tem sido uma parceria feliz, mais feliz provavelmente que outras, porque de facto tem corrido muito bem e é uma felicidade que eu diria que tem nome e tem razões muito concretas. E quero por isso, neste início, apenas como diretora do IDN, dizer algumas palavras de agradecimento aos vários intervenientes nestas sessões, também os que estão hoje connosco, claro, mas a todos os que passaram pelos webinars, a todos os moderadores, é a qualidade da sua intervenção, do debate que nos proporcionaram, que explica este sucesso, eu diria. Também, evidentemente, da equipa de comando e controle, que nos tem ajudado a gerir e a promover estas sessões. Quero agradecer na pessoa do professor Luís Nuno Rodrigues, a quem passo a palavra já de seguida, a todos os que, no fundo, são responsáveis por termos podido estar juntos ao longo de várias semanas a discutir temas que são extremamente relevantes para todos nós e que fazem de nós participantes ativos na construção do futuro, porque é este o nosso contributo, o de colocarmos ideias, estimularmos o debate para apoiar aquilo que são decisões que estão a ser tomadas e que são difíceis dada a incerteza do momento em que vivemos. Muito obrigada a todos os participantes da audiência destes webinars, por terem também estado connosco, por nos terem acompanhado e por estarem hoje aqui mais uma vez. Passo a palavra ao professor Luís Nuno Rodrigues para também fazer algumas palavras de abertura neste último webinar IDN SEI DN. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Helena Carreiras. Eu não tenho muito mais a acrescentar, porque o que de mais importante havia a dizer já foi dito pela minha colega e amiga professora Helena Carreiras. De facto, é um agradecimento que eu queria estender não apenas aos oradores de hoje, claro, a estes em particular, muito obrigado por aceitarem o nosso convite e à moderadora também, mas agradecer aos oradores que estiveram em todas estas sessões. Todas elas correram muito bem, tivemos sempre um nível de assistência muito assinalável e, portanto, eu também me queria congratular com o sucesso desta parceria entre o ISCTE, através do seu Centro de Estudos Internacionais, o Instituto da Defesa Nacional e também o Diário de Notícias, que se associou a nós como media partner. Portanto, fazemos da nossa parte também um balanço muito positivo daquilo que foi esta primeira sessão e também fica, digamos assim, no ar esta promessa de que em breve começaremos a trabalhar para uma segunda ronda de debates e de webinars sobre estes temas que a todos nos interessam. Por conseguinte, uma vez mais, muito obrigado e desejo para hoje mais um excelente debate. Muito obrigada eu. Sem mais delongas, vamos então iniciar mais esta sessão do nosso ciclo de seminários online, que, como saberão, visa discutir e debater o impacto da pandemia nas diferentes regiões do mundo. Hoje teremos um enfoque especial na questão da América Latina. E, como acabámos de ouvir, vai ser a última sessão deste ciclo, que se espera que não seja o último. Esperamos então ter a oportunidade de voltar a pegar e a retomar neste formato,
desde que não seja porque veio aí mais uma pandemia nova. Esperemos que seja apenas aproveitar os bons resultados que este ciclo de seminários realmente teve, quer em termos de audiência, quer em termos de debate, quer em termos de permitir que juntemos pessoas bastante distintas e que podemos então aqui ouvir ao longo destas semanas. Antes de começar, queria pedir a todos os participantes que desligassem as câmaras, que desligassem os telemóveis, desculpem, os microfones, isto é o hábito das conferências em pessoa, que desligassem os microfones e que assim os mantivessem durante o decurso da sessão, uma vez que poderiam perturbar o decorrer da mesma quando ligarem câmaras ou os microfones. Informo também que a sessão está a ser gravada e que será posteriormente disponibilizada nas redes sociais, quer do CEIUL, quer do IDN. Para este ciclo, como também já ouvimos a Helena e o Luís nos dizerem, temos contado com o Diário Notícias como Media Partner e, como tal, chama a atenção para a entrevista bastante assertiva do Marcelo Moriconi, um dos nossos oradores, que saiu hoje no Diário Notícias e está disponível online para consulta, sobre precisamente o impacto da pandemia do Covid-19 na região da América Latina. E, de igual forma, chamo também já a atenção para que amanhã sairá um artigo de opinião do professor Andrés Malamud, também aqui nosso orador, investigador do Instituto de Ciências Sociais. Por fim, mais uma chamada de atenção para a funcionalidade de chat que poderão encontrar do lado direito do vosso ecrã. Poderão usá-lo para colocar questões para enriquecer o debate dos nossos oradores. Eu vou fazer o meu melhor para coligir as questões que surgirem durante o decurso da sessão, de forma a que depois possamos também incorporá-las no debate que iremos ter esta tarde. Portanto, não se acanhem, coloquem as vossas questões, eu irei fazer uma súmula dos tópicos principais que aparecerem, mas ainda assim não deixem de participar, porque é também esse também é o objetivo destas sessões. Bom, posto isto e posto estas informações mais práticas, acho que podemos então concentrar-nos no tema que traz aqui hoje, a América Latina em tempos de Covid-19. Para nos ajudar a lançar a discussão, permitam-me então que apresente mais organizadamente os nossos oradores para a sessão de hoje. Temos então o professor Andrés Malamud, doutorado em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Europeu de Florença, Instituto Universitário Europeu de Florença, é atualmente investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação incidem sobretudo em instituições e políticas comparadas, integração regional, política externa, estudos europeus e política latino-americana. De seguida temos a doutora Carmen Fonseca, doutorada em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é atualmente professora auxiliar. É também investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Os seus interesses de investigação incidem sobretudo na análise de política externa brasileira e potências emergentes. De seguida temos o Filipe Vasconcelos Romão, doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, é atualmente professor auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa e os seus interesses de investigação incidem sobre os nacionalismos e política espanhola e latino-americana. Por fim, last but not least, temos Marcelo Moriconi, que é doutorado em Processos Políticos Contemporâneos pela Universidade de Salamanca, é atualmente investigador integrado no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, membro do Comitê Executivo da Associação Latino-Americana de Ciência Política, a ALACIP. Os seus interesses de investigação incidem sobretudo em violência e segurança, corrupção, mercados ilegais, integridade e corrupção no desporto e a América Latina. Mais uma vez, muito obrigada aos quatro por estarem aqui, terem aceito o nosso convite para estarem aqui connosco neste fim de tarde. Sem mais demoras e lançando então o debate, gostaria de vos pedir um primeiro comentário inicial sobre a vossa perspectiva face às implicações que esta pandemia do Covid-19 acarreta e que pode vir a acarretar ainda mais para a região da América Latina. Para este comentário inicial, acho que podemos seguir a ordem de intervenção, a ordem de apresentações, começando então o Andrés, depois passaria a palavra à Carmen, ao Filipe e o Marcelo. Assim sendo, Andrés, tens a palavra, muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu, Ana Mónica, é um prazer estar aqui. Qual é o enquadramento para entender a pandemia na América Latina? Eu sugiro o seguinte: houve 3 aproximações diferentes em diferentes lugares do planeta. A resposta asiática, sobretudo chinesa, teve como prioridade a segurança nacional, o Estado por cima de tudo. A resposta europeia foi, sobretudo, sanitária, a qualquer custo económico. Mesmo a resposta sueca,
mesmo a resposta inicial britânica, tiveram ciência por detrás. Estava baseada em uma análise epidemiológica. Nas Américas, no continente americano, houve diferentes respostas, mas a principal foi economicista. Quer Trump nos Estados Unidos, quer López Obrador no México, quer Bolsonaro no Brasil, optaram pela economia primeiro, pagando os custos da saúde. E, de facto, estava a pagá-los, e alto. A Argentina é uma federação diferente. A Argentina tem uma estrutura política parecida com o Brasil, o México e os Estados Unidos. De facto, são todos países federais, obviamente presidencialistas, e que até já tiveram o mesmo nome. O México ainda hoje se chama Estados Unidos Mexicanos. O nome original do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E o nome argentino é também Províncias Unidas do Rio da Prata, federações presidencialistas. Por que a resposta argentina foi diferente, foi sanitarista? Há duas explicações para isto que convém ter na cabeça. Uma é institucional. A resposta institucional diz: a Argentina é diferente do México e do Brasil por três razões. O federalismo é diferente. Os governadores dependem financeiramente do presidente. Não podem fazer distinto. Enquanto no Brasil e no México são mais independentes. A segunda razão é o sistema de partidos. O presidente argentino não é o líder, mas é representante de um partido muito forte, o peronismo. Enquanto Bolsonaro não tem partido. E a situação no México está um pouco mais fragmentada, mas nem por isso, nem tanto neste momento. Finalmente, o desenvolvimento do estado de bem-estar. Há países na América Latina que podem alimentar os seus pobres, podem ordenar uma quarentena porque conseguem manter as pessoas vivas. Há países que não. Então a decisão foi em função destas instituições: federalismo, partidos, estado de bem-estar. Há uma segunda interpretação. Não é institucional. Tem a ver com a origem eleitoral do presidente e que sociedade tem o presidente na cabeça. E aqui vou sugerir que Alberto Fernández na Argentina, Bolsonaro no Brasil e AMLO no México têm todos uma coisa distinta na cabeça, que levam o Bolsonaro e AMLO a converger. AMLO é Andrés Manuel López Obrador, presidente do México. AMLO é um representante dos pobres. Bolsonaro é um representante das empresas, pelo menos assim queria. Fernández é um representante dos setores urbanos. Quer dizer que a sensibilidade do López Obrador no México estava nos informais, que não podem quarentenar porque ficam sem rendimento e morrem de fome. A sensibilidade do Bolsonaro está nos empresários, que não querem fechar porque então perdem ganho, benefício, rendimento. E a sensibilidade do Alberto Fernández está na cidade de Buenos Aires, que é Europa. É urbana, burguesa, próspera e pode quarentenar porque tem Netflix e rendimento permanente e formal. Então, cada um estava a pensar nos setores aos quais representava. Foi essa a explicação, a origem eleitoral do presidente, a que definiu a resposta, mais do que as instituições. Mas vou acabar porque isto tem que ser breve. Há muitos países na América Latina, são 20, e todos tiveram diferentes estratégias. E a primeira avaliação é: não interessa qual é a tua estratégia, o resultado não depende do que faças. E isto aplica também para a Europa e também para os Estados Unidos. Los Angeles e Nova York são as cidades mais povoadas dos Estados Unidos. Nova York teve um grande impacto, contagios e mortos. Los Angeles não. Por quê? Densidade urbana. Nova York cresce para cima e viaja de metro. Los Angeles cresce por os lados e viaja de carro e de helicóptero. Então não contagia. Alemanha e Lombardia tiveram diferente resultado. Por quê? Porque na Itália os jovens moram com os velhos e contagiam. Na Alemanha moram separados, não contagiam. No Peru houve uma quarentena estrita, como na Argentina, mas com 70% de informalidade. Quer dizer que não interessa a lei, não interessa a norma, as pessoas não podem cumprir. Então, estrutura urbana, estrutura familiar e estrutura econômica do mercado de trabalho são muito mais determinantes que política pública. Deixo por aqui para discussão. Ok, muito obrigada, André. Já aqui uma grande panorâmica sobre esta questão. Carmen, passo então agora a palavra a ti, agradecendo também a tua presença. Obrigada. Muito obrigada eu, a cumprimentar os colegas de mesa, cada qual na sua, e a assistência deste webinar. E de facto não combinámos, mas pego precisamente onde o Andrés terminou, precisamente para evidenciar que, como noutras regiões do mundo, mas especialmente na América Latina,
o destaque do nexo saúde-economia foi bastante evidenciado, ou está a ser bastante evidenciado com esta pandemia, e a realidade económica e social regional, onde nem sempre, como o Andrés também referiu, nem sempre as mesmas estratégias produziram os mesmos resultados. Veja-se o caso do Peru, já referido pelo Andrés, ou, por exemplo, o caso do Equador, que também começou por aplicar medidas mais restritivas, mas precisamente a realidade económica, social, o mercado, o setor de trabalho acabam por ter um impacto significativo nos resultados que são obtidos. E, portanto, aquilo que nós assistimos na América Latina, e também, de certa forma, noutras regiões, mas olhando para o caso específico da América Latina, é uma crise provocada pela pandemia, com efeitos económicos e com ondas de choque sucessivas que põem em evidência as mais profundas fragilidades dos Estados latino-americanos, que põem em evidência os seus problemas estruturais. A desigualdade, a fome, a pobreza, o desemprego, os fracos sistemas de saúde públicos, a desigual distribuição da população pelo território, tudo isto é uma realidade. Tudo isto ficou muito mais evidenciado com esta pandemia e acaba por influenciar os resultados no desempenho dos Estados relativamente à pandemia. E, ao mesmo tempo, a pandemia tem vindo a mostrar que estes problemas irão, com certeza, aprofundar-se e piorar. E, portanto, a crise económica, por um lado, a gestão da crise da saúde, por outro, poderá levar a um aumento da insatisfação das sociedades, provavelmente muito mais intensa e num maior número de países do que aquilo que nós tínhamos verificado no final do ano passado, quando uma multiplicidade de protestos assolou a região. Portanto, aquilo que, como eu estava a dizer, portanto, se no final do ano passado assistimos a uma multiplicidade de protestos por toda a região, agora, naturalmente, esses protestos estão em suspenso, assim como a realização de eleições em alguns países, assim como a discussão e a implementação de algumas reformas também em alguns países. Mas, além de olhar para estes efeitos, eu acho que também é importante olhar para o ponto de partida da região. Qual o estado em que a região se encontrava antes da pandemia? Como eu dizia, o olharmos para o final do ano passado dá-nos já alguma luz sobre o grau de insatisfação, o estado da economia, as crises políticas que assolavam já alguns dos países. Na maioria dos países da região, a crise económica resultante da pandemia vem juntar-se a uma crise económica que já existia ou a uma situação económica débil em alguns países. O Latinobarómetro do ano de 2018 considerava precisamente 2018 o ano horribilis das democracias latino-americanas. Nunca antes os latino-americanos estavam tão insatisfeitos ou tão indiferentes relativamente às suas democracias, incluindo a desconfiança nas instituições e inclusivamente a desconfiança entre as pessoas. E, portanto, se pensarmos também que a confiança social tem sido apontada como um elemento importante na gestão da pandemia, então estes dados são importantes para percebermos, lá está, as escolhas e a trajetória que a região tem vindo a fazer.
Se olharmos para as desigualdades, para a pobreza, para a fome, que são um padrão na região, mais uma vez estes fenómenos tendem a ser piorados, mas a verdade é que desde 2015 o número de pessoas com fome tem vindo também a aumentar na região, para o que muito contribui o cenário da América Central, da mesma forma que outro elemento que tem sido referido em algumas análises e que tem a ver com a existência das classes baixas e das classes médias, e como o Andrés referiu, reflete-se de certa forma também ao nível do setor informal, do setor de trabalho informal. O Brasil tem a maior classe baixa da região e tem a menor classe média. A Argentina, por sua vez, é o país que mais população tem perdido na classe média, e o Uruguai, por outro lado, tem das maiores classes médias da região, e isto pode ser um elemento que nos permite precisamente perceber a trajetória e as escolhas que foram feitas no Uruguai. E, portanto, a pandemia vem trazer a debate, e sobre a América Latina isso tem sido subejamente referido, o tema e o peso do trabalho informal na economia da região. O trabalho informal representa 1/3 do PIB da região, representa 53% da população empregada e, portanto, é perceptível, e mais uma vez, pegando naquilo que há pouco o Andrés dizia, que este seja um dos fatores muitas vezes apontados para se perceber ou para explicar a dificuldade em aplicar medidas de lockdown ou quarentenas semelhantes àquilo que foi sendo feito na Europa. Outro indicador que eu acho que pode vir a ser aprofundado, agudizado com esta pandemia, tem a ver com as questões relacionadas com as redes de narcotráfico, com o crime organizado, num cenário mais regional, e com um cenário mais local, as questões relacionadas com a violência urbana ou com a criminalidade urbana presente em muitas cidades da região. São fenómenos presentes e tradicionais nos Estados, não são fenómenos novos, mas obviamente que num momento de enorme crise e vulnerabilidade, a tarefa dos Estados para lidar com estas questões tenderá provavelmente a ser muito mais complicada. Um outro fenómeno que eu gostava de assinalar tem a ver com a questão das migrações, mas mais uma vez, desde 2015, as migrações, e especialmente as migrações intrarregionais, têm vindo a aumentar, e os dados do Latinobarómetro mostravam precisamente que tem aumentado o número de pessoas que pensa em sair do país. Muito provavelmente um dos efeitos desta pandemia tem a ver com, terá impacto nos fluxos migratórios na região, mas terá impacto também na forma como esses fluxos migratórios irão acontecer, porque será, ou neste momento é ainda uma incógnita, perceber em que condições é que os Estados irão abrir as suas fronteiras, irão receber ou não estes migrantes. E, portanto, os efeitos no âmbito da segurança humana parece-me que, no caso da América Latina, são bastante evidentes, não porque seja um problema novo, mas justamente por ser um problema estrutural dos Estados latino-americanos, que envolve um conjunto de dimensões e para o qual não existe uma solução milagrosa. E voltando ao princípio, a realidade latino-americana, aquilo que se passa na região, tem mostrado também a dificuldade em apontar uma única causa para o bom ou para o mau desempenho na gestão da pandemia, assim como a pandemia também não é nem será
o único argumento para justificar os cenários, as situações políticas e económicas em muitos dos países, e fico por aqui. Muito bem, muito obrigada, Carmen, também por esta intervenção inicial. Então passo a palavra então ao Filipe, também agradecendo a sua presença aqui. Olá, boa tarde, muito obrigado. Obrigado ao IDN, obrigado ao SEI. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel. Bem, eu pegando no que a Carmen disse sobre o que a pandemia põe em evidência, eu julgo que mais, que especificamente na América Latina, a epidemia da Covid-19 foi um revelador que confirmou uma série de realidades que já suspeitávamos e que muitas vezes falávamos sobre elas, mas de uma forma mais ou menos dispersa. E eu dividiria em duas grandes áreas as revelações estruturais do ponto de vista da região, do ponto de vista interno dos Estados, e depois revelações conjunturais do ponto de vista da política de alguns dos Estados mais afetados e do tipo de lideranças que estes Estados têm. Bem, eu começaria pela questão regional. Eu julgo que pela enésima vez nós podemos comprovar que não há integração económica, não só não existe integração económica na América Latina, nem sequer no Mercosul ela existe de facto, comparável à Europa, mas também a cooperação política é algo que praticamente também é inexistente na região, seja nas diferentes entidades que existem de integração regional ou de tentativa de integração regional, seja de um ponto de vista cultural, naquela América Latina que vai do México à Patagónia. Os Estados pura e simplesmente encerraram as suas fronteiras, não se coordenaram no encerramento das fronteiras. Evidentemente que aqui na Europa nós temos uma realidade completamente distinta e estamos mal habituados, entre aspas, a esta coordenação, e mesmo assim houve críticas aqui em Portugal e a Espanha à forma como esta decorreu e como a reabertura eventualmente irá decorrer, mas no caso latino-americano cada país falou para o seu lado. Até parceiros como a Argentina e o Uruguai, que são uma espécie de, eu não quero aqui com dois argentinos estar a entrar por esta área, mas diria que do ponto de vista cultural são Portugal e Espanha ainda mais vincados, do ponto de vista das afinidades linguísticas, culturais, históricas, e do ponto de vista da assimetria ainda maiores, porque a Argentina tem 40 milhões, o Uruguai tem 3,5 milhões, há ali laços económicos fortíssimos, que vão muito além de Punta del Este, claro, mas há laços económicos muito fortes, e nem assim houve uma coordenação, e o novo presidente, Luís Lacalle Júnior, praticamente não dialoga com o presidente Alberto Fernández da Argentina. Portanto, este é o primeiro revelador estrutural do ponto de vista regional, a ausência sequer de cooperação neste âmbito. Do ponto de vista interno dos Estados, eu julgo que, mais uma vez, e não podendo fazer generalizações, mas julgo que há aqui uma tendência para nós comprovarmos, mais uma vez, que estruturalmente os Estados latino-americanos, comparados com a Europa e, salvo exceções, não têm um efetivo Serviço Nacional de Saúde. E isto é o que depois leva a que haja uma necessidade, salvo a exceção talvez da Argentina e do Uruguai, esta necessidade de fechar a todo o custo, porque efetivamente não há Estado, não há ventiladores suficientes. Eu hoje fui ver o número de testes atualizados no site que é normalmente utilizado, em termos de testes por milhão de habitantes. O país que está mais à frente na região tem 47 mil testes, que é o Chile. O país países como a Argentina, que tem um sistema de saúde mais robusto, sistema público de saúde, está na casa dos 5.500 testes por 100 mil habitantes, enquanto aqui em Portugal nós, aliás por milhão de habitantes, nós já estamos a chegar a uma taxa que vai à volta dos 10% de toda a população. Portanto, já foram feitos mais de 1 milhão de testes em Portugal, o que é um dado muito, muito, muito expressivo. Portanto, estamos a falar de 100 mil por 1 milhão face aos 5.500 da Argentina por milhão. Portanto, não há uma estrutura e os Estados não têm acesso a mecanismos para testar a população, e isso também é um sintoma de uma fraqueza de um serviço de saúde que nem no diagnóstico consegue chegar. E inclusivamente em países como o Brasil, onde temos uma enorme dificuldade, e um país que está a atravessar uma pandemia fortíssima, 8.040 testes por milhão de habitantes. O segundo aspecto que me parece que é revelador do ponto de vista estrutural, também ligado com o Estado Social, é essa informalidade da economia. Como o Andrés disse, a Argentina tem condições para dar algum apoio
à sua população. A generalidade dos países, Bolívia, Brasil, Peru, Equador, não tem uma capacidade de pagar layoffs, não tem uma capacidade de pagar subsídios de desemprego, e isso obriga as pessoas a ir trabalhar. E ao obrigar as pessoas a ir trabalhar, não interessa a quarentena que seja decretada pelo Estado, não interessa se as Forças Armadas estão na rua, se uma mãe tem que alimentar os filhos e tem que ganhar o valor que ganha todos os dias para alimentar os seus filhos. Portanto, aqui também, estruturalmente, fica revelada uma debilidade do Estado Social na generalidade dos países da América Latina, salvo essas exceções de que falámos, como o Uruguai e a Argentina. Do ponto de vista político, também, e aqui não querendo arriscar muito, mas julgo que o presidencialismo que domina todos os países, alguns federalistas, outros Estados unitários, mais uma vez demonstra que há uma personalização, ou comprova a personalização do poder, e a personalização do poder dificulta a estruturação efetiva de sistemas de partidos, que depois são muito importantes nesta etapa para a tentativa de consenso nos parlamentos e tentativa de consenso e diálogo entre a oposição. A exceção, mais uma vez, Argentina e Uruguai, mas o Brasil, o presidente não tem partido político. Na Bolívia a discussão política faz-se hoje em termos de Evo Morales ou não Evo Morales. No Equador, Lenín Moreno versus Rafael Correa, que não está no território nacional, mas foi o presidente anterior. O próprio México tem um sistema de partidos mais sólidos. A questão está muito personalizada em López Obrador, que acaba por ser uma espécie de substituto da lógica do PRI, que durou durante muito tempo. Ora, isto depois também dificulta a criação ou a gestão de consensos para dar respostas públicas mais efetivas a este tipo de crise, ao contrário do que acontece nos modelos parlamentares ou semipresidencialistas na Europa. Depois, do ponto de vista conjuntural, eu julgo que mais uma vez ficou muito em evidência. Só a questão ainda sobre o Estado, as assimetrias do Estado também, que eu julgo que é importante referir. Não existindo um Serviço Nacional de Saúde que centraliza a resposta, nós o que vemos é que as desigualdades ficam ainda mais em evidência. O caso do Brasil é evidente, os hospitais privados têm uma percentagem de ventiladores e cobrem uma percentagem muito menor da população, o que demonstra que ser rico dá-nos acesso a um tipo de serviço hospitalar que está ao nível dos melhores da América Latina ou até do mundo. Estou a pensar no Hospital Sírio-Libanês ou no Albert Einstein em São Paulo, que são dos melhores do mundo e que evidentemente quem tem um seguro que dê acesso a esses hospitais tem muito menos probabilidades de morrer se entrar numa situação, se estiver numa situação de precisar de cuidados intensivos. Ora, também aqui fica em evidência essa ausência de Estado Social e essa assimetria que existe e essa diferenciação económica. Finalmente, do ponto de vista conjuntural, eu não tenho uma visão tão, não direi determinista, mas tão clara das coisas como o Andrés, mas eu diria que mais uma vez ficou em evidência o problema das elites políticas em determinados países da América Latina. E o caso brasileiro, julgo que isso é patente. Poder-se-ia ter uma resposta que tentasse preservar os interesses das empresas, mas não uma resposta tão assente num discurso tão atabalhoado, tão ignorante, tão ligado à questão económica de uma forma tão pura e por vezes com uma demonstração de um certo desprezo pela população. E nesse sentido eu colocaria, mesmo para terminar, eu gostaria de sublinhar a diferença que existe em determinadas elites políticas. E o caso do Uruguai parece-me que permitiu, apesar de ser um sistema presidencialista também, mas em que as elites políticas têm demonstrado uma maior capacidade, menores índices de corrupção, melhores êxitos do ponto de vista da gestão pública, dá-nos uma resposta clara às diferenças, não do ponto de vista das consequências, porque não podemos comparar um país com 3,5 milhões de habitantes e que é fácil de encerrar, só tem um grande aeroporto e cujas fronteiras são relativamente simples de encerrar, com um país como o Brasil, mas do ponto de vista do discurso político, não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda, tem muito a ver com a sensibilidade dos líderes para dar resposta ao problema e para demonstrar se efetivamente estão ou não preocupados com esse problema. Eu julgo que esta é, do ponto de vista conjuntural, a situação que fica patentemente de forma mais patente revelada com esta crise. E por aqui, para não gastar mais tempo, terminaria esta primeira intervenção. Ok, muito obrigada também, Filipe, pelo conciso que foste. Por fim, passo então a palavra ao Marcelo, também agradecendo a sua presença aqui. Olá, obrigado pelo convite a todos, um prazer participar neste seminário e compartilhar o painel
com colegas e amigos. Eu vou começar por o tema dos dados, digamos, aqui se está a falar muito de eficácia e eficiência em políticas públicas. Primeiro, ou seja, temos que definir como é que vamos a entender, que é o que vamos a entender por facer as coisas bem e por eficiência. Às vezes utilizamos muertos, às vezes utilizamos quantidade de infectados, às vezes utilizamos quantidade de muertos cada millón de habitantes, que en todo caso, si calhar, sería lo lógico. Obviamente, todas esas contagens já sabemos as deficiências que têm tido, as manipulações que têm tido, países, Espanha, Chile, têm ido para frente e voltado para trás. Sabemos muito pouco. O Felipe falava da quantidade de testes. Lógicamente, há países que fazem mais testes, mas pronto, também eu posso ter dado positivo. Eu, nestes 3 meses, alguma vez tive febre, minha mulher também, ninguém me faz. Eu não sei se tive Covid ou não tive Covid. Digo isto porque, por exemplo, se continua a falar e aparecen ás veces nas portadas dos jornais máis 50.000 contagiados en Argentina, e parece que eso fose unha cosa trágica. Até agora o que sabemos do COVID é que se uno dá positivo e se cura, que é o 99% dos casos, máis del 99% dos casos, crea anticorpos e non volve a apañar a infección. Digo isto, con isto que quero dizer é que o problema que ten presentado a pandemia é a posibilidade de saturación do sistema de saúde se non se toman as medidas pertinentes. Agora, que tengamos cada vez máis contagiados, iso é un dato positivo. Ou seja, se en Portugal temos 1 millón de contagiados cada día, en unha semana solucionamos o problema, estamos todos inmunizados e xa non há máis problemas. Então, dito isto por un lado. Agora vamos aos dados, digamos, que temos. Sabemos que os dados son deficientes, mas temos dados, e temos dados oficiais, temos rankings que están a aparecer online permanentemente. Se falaba, por exemplo, sí, de Brasil e México están a ser considerados casos negativos en América Latina, casos negativos a nivel internacional. Portugal, por o contrario, lógicamente, é considerado como un facto, un país que tomou medidas e que fez as cosas ben, é positivo. Ligáronme há algunas semanas, é eso que cuento na entrevista do Diario Noticias, para explicar a tragedia brasileira e mexicana e explicar o milagro portugués, compararlo con un milagro portugués. Nós estamos, primeiro, dúas cosas sobre isto. Entón, primeiro estamos a facer a crónica do xogo con o resultado do primer tempo, porque a pandemia ainda non terminou, ni sabemos o que va a terminar, ni sabemos quais van a ser as consecuencias. Pero o segundo punto, e moito máis importante, se hoxe vemos os dados, México ten, por millón de habitantes, menos mortos que Portugal. É dicir, se México, a tragedia mexicana estivese en Europa, sería fantástico o que está acontecendo en México. E Brasil non estaría, pero ni perto de o que aconteceu na Bélgica, no que aconteceu en termos prácticos. E agora abrimos os países para o turismo, para aqueles países que tengan supuestamente menos riscos en termos de muerte cada 100.000 habitantes, todo o mundo va para América Latina. Ahora ben, termos de, esta é a parte, digamos, empírica de empezar a entender, digamos, que vamos a entender e definir como efectivo, pouco efectivo. Efectivo va a ser menos cantidade eficaz, ter feito boas políticas públicas va a ser menos quantidade de mortos, ou va a ser menos desemprego, va a ser menos pobreza, menos caída do PIB, o sea, en ciertos puntos, esto que se presenta como un dilema entre economía y saúde no es tal. Por otro lado, sabemos cuáles son las poblaciones de riesgo y dónde mata el COVID. El COVID no mata en todos los países iguales, no mata mata una población de un grupo de riesgos que están muy bien definidos y
portanto, não é o medo o que tem que ter a população fechada. De facto, una cuestión que aconteció en América Latina y aconteció en Europa también es que en cuanto o pánico azotó a sociedades e a gente tiña miedo e quería descubrir a ver que o que é isto da pandemia, todo o mundo tiña miedo, ficou nas súas casas. Quando descubrimos que é fácil perceber se pertenezco ao grupo de risco ou non pertenezco ao grupo de risco, a gente va para a rúa e agora já temos movilizações e etcétera cando os problemas sociais así lo requieren. Dos dados pasamos aos problemas. Se ten feito en esta digamos, futuroloxía con os resultados do primer tempo moitos digamos, análisis de que o que vai acontecer con a democracia, quais van a ser os problemas a futuro. Non va a haber ninguna luta despois da pandemia que non sexa unha luta que teña sido peleada antes, que esteja a ser peleada antes da pandemia. O sea, a pandemia non é que íbamos a correr unha carreira de Fórmula 1 e agora temos que xogar a bola. Vamos a continuar a correr a carreira de Fórmula 1, mas agora o xao va a estar mollado. E vamos ter que, algunas cuestiones, diseñarlas para ver como é que nos vamos a preparar para esa nova conjuntura. Agora, os problemas da América Latina van a continuar sendo os problemas da América Latina. E, de facto, aí viene a outra cuestión que eu teño para, digamos, de alguna maneira, cuestionar ás veces cando queremos comparar, por exemplo, con el tema de Europa. O que se podía ter feito, o que non se podía ter feito. As características particulares, estamos a falar da región máis violenta e máis desigual do mundo. Cando falo de desigual do mundo, unha medida tan práctica como se apresentou pedagógica e didácticamente por moitos presidentes, por exemplo, o presidente de meu país, de hai que lavarse as manos durante 20 segundos, hai que manter un distanciamiento social. É unha coisa tan práctica que aí estamos a ver o que a democracia significa na América Latina. A xente que se tivese agua para lavarse as mãos, máis que as mãos, toma un baño, porque non sabe o que abrir unha torneira e que salga agua. O tema do distanciamiento social é unha cuestión que pode ser moito bonito e pode ser moito entendível en ciertas regiones das cidades da América Latina ou tamén na Europa. Mas na América Latina é imposible implementar medidas de distanciamiento social ou cuarentena en ciertos espacios sociais. Por isto, digamos, é unha cuestión que Andrés colocou. Obviamente, digamos, non sabemos cuáles van a ser os resultados finais, vamos a tardar moito tempo en ter, digamos, un panorama claro para depois poder facer avaliações en termos holísticos, en termos gerais, de quen fez mellor as cousas, mas esa eficacia da política, eficacia a nivel geral de programas políticos non va a estar dada só por o que se fez e por as políticas públicas que se implementaron. Ten que ver cuestiones de geografía, cuestiones de demografía, cuestiones de urbanismo, cuestiones de infraestructura previa, cuestiones de saúde pública previa. En la gran mayoría dos casos sabemos que o COVID, máis que matar persoas, acelera a morte de unha persoa que xa se iba a morir. Entón, digamos, qual era o piso cero desde o cual iniciamos. E digo isto, digamos, cando falaba do tema das desigualdades, ou seja, os problemas na América Latina van a continuar sendo os mismos que antes da pandemia, máis agravados. O sea, a mí me tiene preocupado a cuestión económica. O sea, a cuestión económica se va a agravar e aí temos un caso de como vamos a avaliar. Argentina é un caso que, en termos de morte, de cantidad de morte, é considerado efectivo. Agora, é un gobierno que a economía se está a destruir e non encuentra maneira de agora de voltar a abrir a vida pública para sair da pandemia.
esto está a traer serios problemas y vamos a ver en un futuro si, digamos, esta prédica que tiene que ver con los problemas anteriores, un endividamiento, lutas necesarias que sabían que ya estaban perdidas de antemano y a posibilidad de ahora tener una luta por a saúde pública que é fácil de gañar en cuanto a xente está fechada nas súas casas, bueno, vamos a ver no futuro cuál é que é o resultado. Si a tragedia económica que viene depois non termina por ser, digamos, una variable que neutraliza ou liquida tudo aquilo que se pode ter feito ben en termos de saúde pública. Pronto, bueno, eu con isto vou fechar e depois continuamos con o debate nas outras rondas. Bom, realmente acho que tivemos aqui uma enorme, belíssima sessão de abertura, tocaram em todos os tópicos que eu tinha aqui para depois vos fazer questões específicas, portanto, obrigada por isso também. Antes de passar às minhas questões agora numa segunda ronda, eu queria voltar a relembrar a nossa audiência que poderão colocar questões aqui pelo chat. Para quem não está muito familiarizado, aqui em baixo tem um botão que dirá chat ou bate-papo e que poderão ativar e entrar via escrito, por escrito, entram aqui no debate e poderão colocar as vossas questões. Como eu digo, eu não vou colocar todas as questões que surgirem eventualmente, mas irei então depois fazer eu própria uma espécie de gestão e de súmula dos principais tópicos focados, mas queria salientar isto e apelar para que estejam então também ativamente a participar aqui no debate. Bom, muito obrigada então, como eu dizia, por estas intervenções iniciais, realmente são aquelas que levantam a grande panorâmica da situação na América Latina. Acho que podemos todos concordar de que a situação e as principais tensões e as principais crises dentro desta crise que se estão a acentuar são um contínuo, não é? São uma coisa que já vinha de trás. Ainda assim, eu queria pegar aqui alguns tópicos específicos e pedir-vos então para desenvolverem um pouquinho mais aqui algumas questões que vocês já referiram, mas que ainda assim acho que era importante debruçarmos um bocadinho mais sobre eles num ciclo de conferências que se refere às implicações internacionais e de segurança da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar é aquela questão que foi lançada por todos, esquematicamente muito bem estruturada pelo Andrés, mas que rapidamente surgiu nas intervenções quer da Carmen, do Filipe ou do Marcelo, que é realmente esta questão das desigualdades que graçam cada uma das sociedades dos países da América Latina, mas também as diferentes regiões ou diferentes países na comparação entre si. Eu gostaria de vos ouvir um pouco, nomeadamente sobre a questão das lideranças políticas, sobre a questão do impacto que essas lideranças políticas podem ter na região. Obviamente que aqui deste lado do Atlântico nós falamos muito e ouvimos falar muito da situação de Bolsonaro e da situação do Brasil, um pouco também de outros países como o Chile ou o México. Mas não conhecemos tanto, por exemplo, o caso que o Filipe realçou do Uruguai ou outros casos. Eu não quero usar bem-sucedido para o Marcelo não me vir já aqui questionar, mas pronto, enfim, estados que têm tido outro tipo de respostas e que de alguma maneira poderão ter também outro tipo de resultados. Esta situação será alguma coisa que vai acentuar os desequilíbrios na região, em termos até de liderança regional dos principais países, ignorando não, mas para além daquilo que é a capacidade e o peso que países como o Brasil, pela sua estrutura económica, pelo seu peso demográfico, por tudo o que nós sabemos, para além do peso que esses países já têm, será que as lideranças políticas irão fragilizá-los, irão ajudá-los a ganhar aqui novo input? Isto era uma questão. Outra questão, e que foi uma questão referida pela Carmen e que eu achei também bastante interessante, que tem a ver então ao nível se calhar mais interno destes estados, que são a questão das eleições. As eleições que eram para acontecer e que não vão acontecer ou que foram adiadas, ficarão para mais tarde. Do mesmo modo, falaste também, Carmen, na mobilização social e na participação social, na alguma instabilidade social que também verificou
aqui há uns tempos atrás, não é? Numa era pré-Covid. Será que vamos assistir agora com o incrementar destas desigualdades, com o incrementar das dificuldades, com o sentir que há uma cada vez maior dificuldade da parte dos Estados em responder àquilo que são os anseios das populações, e as populações cada vez sentirem-se mais fragilizadas e mais marginalizadas, as classes baixas, como também referiste? Será que vamos assistir a uma nova vaga, ou um novo momento de agitação social e de instabilidade social? E outra questão, por fim, isto são questões que eu estou aqui a interpelar diretamente os nossos oradores, mas não se sintam coibidos a responder a cada um deles só a estas questões, todos podem dar as suas achegas e os seus comentários. Uma última questão para esta primeira ronda que eu gostava aqui de vos ouvir, e está um bocadinho relacionado se calhar com isto tudo, que é precisamente a questão da segurança interna e da segurança humana, como costumamos falar também, e que afeta sobretudo esta questão das grandes crises que esta região é assolada, nomeadamente a forte presença de redes criminosas internacionais, o peso do narcotráfico na região, o peso e o dano que a própria corrupção percepcionada e existente tem no funcionamento e no relacionamento das sociedades com os seus regimes políticos. Será que isto também vai ser ainda mais agravado? Será que vai haver aqui, de alguma maneira, espaço para outro tipo de respostas? Não sei o que é que vos apraz dizer. Para esta segunda ronda de questões, ou de respostas, digamos assim, pedi-vos então para intervirem na ordem inversa, para haver aqui um bocadinho de estrutura. Começamos então pelo Marcelo, e depois passaria a palavra ao Filipe, à Carmen, e depois, por fim, o Andrés. Portanto, assim sendo, Marcelo, tens a palavra. Obrigada. Una cuestión que se fala muito, vos falavas da desigualdade. Eu antes de entrar no tema da desigualdade, vou entrar no tema da normalidade. Não? Houve como um colapso e esse medo de qual vai ser a nova normalidade? Não vamos a voltar a vida como la conhecíamos. Bueno, a vida como la conhecíamos é a vida que nos levou ao Covid. Ou seja, se sabe, há estudios que están a anunciar que a pandemia ia chegar por un modo de vida que nos temos, e lo que hoxe estamos a vivir é por como vivíamos antes. O sea, isto para decir la incoherencia que há no sentido de ver que va a haber una nova normalidade e ver iso como un problema. E me refiero a nova normalidade justamente para ir para o tema da desigualdade. Lógicamente, hoxe estamos perante unha pandemia que, segundo os dados oficiais, ten gerado máis ou menos 500.000 de mortes. O fome no mundo mataba há 4 ou 5 anos, as estadísticas que eu teño, a unha persoa cada 4 segundos. Ya estamos a falar de un holocausto y medio cada ano. Fome ou enfermedades relacionadas con a desnutrición. Nos objetivos do milenio, lá do Kofi Annan, se tiña falado que acabar con o fome no mundo costaba 4.500 millones de euros por ano, que se pensou en que era unha locura aquela cantidad de dinero. Só en España, en un estudio que eu fiz, por año se tiran 600 millones de euros de comida. O sea, básicamente, ya para darnos cuenta do que é a má distribución do mundo. Chegou a crisis de 2012, a salvación dos bancos a nivel mundial implicou 92 veces o dinheiro con el cual se podía acabar con o fome, segundo o informe das Naciones Unidas. O sea, esto para falar, digamos, en qué son prioridades. Entonces, por ejemplo, se pone un caso de Brasil y se falan en muertes, cuántas muertes hay por un COVID. Pues Brasil se cae en una sociedad que está acostumbrada a las muertes. No salimos a rúa y hay movilizaciones incluso en países de América Latina porque un policía mató a un preto en Estados Unidos, cosa que es una tragedia. Continua, mas una tragedia. Só en Brasil, en 2019, houve 60.000 asesinatos. Muitos desos pretos, muitos desos feitos pela policía.
mas ninguém se esquece disso. Então, essas são as desigualdades, digamos, já é muito bocado, digamos, de hipocrisia no mundo de que o que nós vamos a tomar como, problema, como cuestión negativa. Dito isto, digo, xa, obviamente estamos perante unha pandemia ou perante un problema que non tiñamos no coñecíamos, unha situación que gerou clausuras ou cuarentenas en todo o mundo. Saben, mas que é o que vamos a pensar e como vamos a pensar de la pandemia para ver que mundo é que vamos a construir. Si pensamos desde un medo e desde a tragedia, non llegamos, digamos, a ningún sitio. E eu acho que, digamos, estamos en unha boa situación para comenzar a pensar que é o que va a vir a futuro. E digo isto porque, basicamente, cando se fala en os grandes pensadores que están a ver se o mundo que ven va a tener máis control, ou se va a haber máis democracia, va a haber menos democracia, va a haber de tudo. Ou seja, a gente que antes da pandemia procuraba máis concentración do poder, vai continuar a procurar máis concentración do poder. Aquelas lutas que implicaban máis liberdades, máis direitos, van a continuar a ser dadas e van a darse en distintas conjunturas e en distintos contextos. Lógicamente, aí é o importante, digamos, o coñecimiento do fáctico, ¿no? Siguiendo a Aristóteles, o sea, o conocimiento do político, o conocimiento do feito por un ser humano, un conocimiento que se delibera, o conocimiento daquilo que é justo, que aquilo que é bom. Tudo é posible, vamos a ver como é que nos interpretamos os factos para ver qual é o mundo que nós queremos construir. Entón, lógicamente, a nova conjuntura gera argumentos e hipótesis que tempo atrás si callar era imposible que sexan defendidos. Por exemplo, o FMI estar a aceitar e a decir que é recomendável o ingreso universal, como foi feito en España. España aproveitando unha situación para, si callar, acabar con a monarquía. Son toda cosa, digamos, se están a pelear as lutas que se estaban a pelear. O sea, se están a pelear as mismas lutas con outros medios e outros argumentos que se estaban a dar antes da pandemia. Vamos da democracia á sociedade. Uruguai. O importante de Uruguai, que eu acho que sí, ou seja, eu non digo que non há casos positivos ou casos negativos. Eu que digo é, cuidado como é que nos vamos a avaliar. Porque a avaliación ten sempre moito de ideoloxía. O sea, a eficacia ten que ver con quais son os valores que nos vamos a incluir na tabela de medición. E iso ten que ver con a ideoloxía. Entón, Uruguai hai unha cosa que aconteceu que é chave e que ten que ver con unha cuestión que eu já coloquei e tamén que colocou o tema de Andrés, que é, bueno, quais son as condições, qual é o produto culto interno da cidadanía. Uruguai, a presidente de Uruguai recomendou o confinamiento porque era positivo, mas non obligou a gente ao confinamiento e criou o conceito que chama o distanciamiento como chama Felipe, si tú me recomendou o distanciamiento social en base a, digamos, que a sociedade era responsable. Distanciamiento social responsable. Distanciamiento social responsable. Ou seja, deixou en manos da sociedade, sabiendo que a sociedade, eso é democracia, deixou en manos da sociedade a posibilidad de cumplir con aquelas prácticas que se sabe que son beneficiosas para a situación que estamos a vivir. No caso contrario, temos o caso de Brasil, e se fala en Bolsonaro de como actuou. O malo de Bolsonaro son as prácticas, as formas dele, mas ele non está a actuar de Bolsonaro porque está a pandemia. Ele está a actuar de Bolsonaro na pandemia. O sea, Bolsonaro non mudou su manera de falar, su estética, su retórica. Entón, ¿no? Aí
una cuestión que se me preguntó na entrevista do Diario de Noticias é cuán responsable é Bolsonaro pola situación de Brasil. E eu coloco a cuestión, cuán responsable é a sociedade brasileira nisso. A sociedade brasileira puso a Bolsonaro para que gobierne de esta maneira. Bolsonaro no mudó desde a campaña electoral. Y entonces eso que tenemos que empezar a ver. Y ahí esas son las discusiones sobre la democracia que a mí me interesan. No cuestiones, digamos, más institucionales o menos institucionales. Y digo esto porque, básicamente, o que ven no é preto ou branco. O que vem é preto, é branco, é amarelo, é vermelho, todos os colores. E mesmo onde esteja preto, também vão estar os demais colores. O que temos que definir é hacia onde vamos, qual vai ser a escala de valor e que é o que queremos construir. América Latina vai continuar sendo América Latina. E isso não é nada agradável. E os problemas da América Latina, con COVID ou sin COVID, continuam a ser os mesmos. Fecho con un caso argentino. Argentina tiene problemas terriblemente estructurales de organización interna, más de infraestructuras. Eu veño da Patagonia. Argentina non está a ter problemas de COVID. O problema de COVID é a cidade de Buenos Aires ou seja, a provincia de Buenos Aires. Miña provincia teve 5 mortes. O sea, a Patagonia, pocos habitantes, otra dimensión, otra demografía, otra geografía, etc. No há problemas de COVID. Então, con COVID ou sin COVID, Argentina non va a funcionar. Una última cuestión que ten que ver, para fechar, importante, digamos, do tema da parte das cuestiones dos mercados ilegais. O que se ven, lo que se ve no futuro é crise económica e hai que ver, então, quais van a ser as estrategias para atraer capital na América Latina. E aí é onde os mercados ilegais e, sobretudo, o narcotráfico, dinheiro negro, podem ter muito que dizer. Y voy a colocarlo recurriendo a un caso portugués. Cuando llegó a crisis, lembrome que eu participé en una conferencia y dije, ¿y ahora cómo saímos? Todo era pronóstico negativo, era un convoyo que viña de frente, ¿no? A luz no túnel, mas é un convoyo que ven de frente. Y todo, esto ya está, Portugal afuera del euro. Y digo, ¿quién quiere, cómo salimos da crisis? Es muy simple salir da crisis en Portugal. Toda la droga en Europa, se sabe, entra, y esto no, para el tema de defensa nacional, toda la droga entra por Galicia. Tú tens 1000 kilómetros de costa. Hace las dos llamadas que ten que facer, fala con la gente que ten que facer y dice, oye, no va a ficar nada en Portugal, tú llegas, apañas su camión, va a estar un camión esperando, vas para España, distribuyes en Europa o que sea. Y el problema está todo resolvido. Y entonces me lembro que fue todo como, wow, estás a falar de ilegalidades, ¿no? ¿Cómo estás a proponer una cosa de esta? Es una cuestión porque o que nos textos pueden ir a leerlo, eu denomino como un colapso da legalidade como imperativo categórico. Nese punto era a tragedia. Mas o que fez Portugal? Qual foi o milagro portugués? Empezar a vender a cidadanía portuguesa, de alguna maneira, o pasaporte, con os vistos gol, con moito pouco controlo de quen viña o diñeiro, ir a procurar a llegada masiva de capitales de investimento que sabían que provenían de lugares que con poca regulación, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí se creó la posibilidad del famoso milagro portugués. Dito esto, digo, o que va a vir en América Latina, y es importante porque es una cuestión que ya esteve en la agenda política y algo que puede vir con fuerza, porque probablemente, perante la situación, va a ser una de las pocas posibilidades, é o tema da legalización completa da droga, no sentido de intentar blanquear una das maiores industrias de América Latina, que obviamente determinaría una mudanza radical de todo o que ten que ver con a fiscalidad e a produções locais. Passo então agora rapidamente a palavra ao Filipe, por favor.
Bem, eu começaria aqui por algumas coisas que o Marcelo disse há pouco na sua primeira intervenção. Eu acho que contar os mortos, contar as vítimas, contar o número de contaminados, tudo isso é efetivamente muito relativo. Cada país tem o seu método, por exemplo, a Bélgica conta tudo, o Brasil não conta, só conta depois de um documento de um médico ter confirmado e um teste ter confirmado que aquela pessoa que morreu era portadora do vírus, etc. Portanto, se nós formos ver bem, ao fim do dia, não podemos estar a comparar países uns com os outros. O que se sabe é que, efetivamente, há uma crise de saúde pública no Brasil muito evidente e, claro, tendo uma população mais jovem, provavelmente que a Itália ou que os países da Europa também, isto afeta depois em termos de mortalidade. O que eu acho que é importante termos percepção é que o número de testes revela alguma coisa sobre a capacidade que os Estados têm em relação a fazer ou querer fazer um diagnóstico sobre o estado em que está a sua população. Portanto, isso dá-nos uma capacidade e depois, quando afinamos isto por 100 mil habitantes ou por 1 milhão de habitantes, temos então um número mais preciso. Agora, evidentemente, estar a comparar as vítimas é muito mais complicado. Depois, em relação às respostas à crise, e começando aqui pela questão das lideranças regionais que a Mónica colocou. Bem, não há lideranças regionais na América Latina, nunca houve um Estado, nem no Brasil, houve ali uma tentativa, se calhar a última delas, naquela concorrência nos anos 60, 70, competição entre as ditaduras argentina e brasileira por ter algum ascendente regional, mas de resto nunca houve essa vontade. Os projetos de integração regionais estiveram sempre muito vinculados à afinidade ideológica de cada momento. Por exemplo, lembro-me sempre do Mercosul, enquanto estava a Dilma, a Cristina Kirchner, o Mujica o Paraguai saiu por causa do Lugo, depois entrou a Venezuela, quando se conjugou Bolsonaro, quando chegou o Bolsonaro, Macri, ou Temer, Macri, expulsou-se ou suspendeu-se a Venezuela e voltou-se a integrar o Paraguai. Há sempre aqui uma afinidade ideológica que dita isto e que depois, claro, que dificulta a liderança. Portanto, falarmos de uma liderança europeia que é claramente neste momento uma liderança alemã ou matizada por um ex-franco-alemão, não tem qualquer género de comparação ou de paralelo na América Latina. Portanto, aqui mais uma vez julgo que vamos ficar de uma forma bastante igual ao que estávamos antes. A questão da América Latina, mais do que diretamente a questão de saúde pública, é como é que esta crise económica vai mexer ainda mais com todo o equilíbrio ou desequilíbrio que existia nesta região. E esse parece-me um aspecto muito importante. Nós estávamos num momento em que alguns países alguns governos colocavam as fichas todas no crescimento económico, na mão invisível do Estado. O caso brasileiro é paradigmático. Bolsonaro apostou tudo na negação do PT, por um lado, e no crescimento económico. Portanto, todo o programa, de resto à semelhança que o Trump fez, que também desregulou e recuou, o Estado Federal recuou numa série de áreas, a diminuição de impostos, a suspensão e tentativa de recuo no Obamacare. Portanto, estas lideranças que tentaram liberalizar a economia apostavam tudo, não, nós somos melhores que os anteriores, portanto, as fichas estão colocadas no crescimento económico, porque pelo crescimento económico vamos conseguir gerar emprego e toda aquela cartilha que é da escola de Chicago, etc. A questão é que quando desaparece esse crescimento económico devido à pandemia, estas lideranças ficam completamente sem tapete e ficam à deriva, e demonstra-se que não existe nenhum projeto efetivo. No que respeita ao Uruguai, eu julgo que o Uruguai é uma sociedade que tem classe média. Essa classe média permite que exista um Estado social, apesar de ser um Estado social que não é comparável ao modelo europeu. Por exemplo, no caso não há o serviço de saúde centralizado do Uruguai, é muito mais débil que os europeus, mas depois existem as mutualistas, por exemplo, que são entidades das quais, um bocadinho como existia aqui em Portugal, antes do Marcelo Caetano ter começado a construir o Estado Social e a centralizar as coisas. Há mutualistas, as pessoas descontaram para a mutualista espanhola, italiana, em função das suas origens muitas vezes, e depois essas mutualistas têm hospitais e, portanto, há uma classe média que tem um acesso muito mais generalizado aos sistemas de saúde. E essa classe média depois também tem pensões que vêm das mutualistas ou do Estado Central. Ora, é evidente, e seguros de trabalho, é evidente que havendo todo este artefacto institucional, económico, social, é muito mais fácil que um presidente determine, pessoal, fiquem em casa, é melhor não sairmos, é melhor o distanciamento social, do que estar a obrigar e a pôr
as Forças Armadas na rua e obrigar toda a gente a estar em casa. Portanto, é muito mais efetivo esta capacidade de autorregulação do cidadão, porque as consequências, porque as condições de partida são muito mais favoráveis do que um cidadão boliviano, peruano ou até chileno. Não falámos aqui do Chile, mas as assimetrias chilenas que estavam a ser discutidas no momento em que chegou a pandemia, porque o Chile não tem um Estado social, é um dos países mais desenvolvidos, se não o mais desenvolvido da região, mas não tem uma distribuição de riqueza como tem, por exemplo, a Argentina ou o Uruguai, e essa ausência de distribuição de riqueza levou a que a partir de novembro houvesse protestos, nomeadamente na área da educação, saúde pública, com mais exigência. Aí concordo com o Marcelo, portanto estes protestos vão continuar, isto é uma janela que talvez os acentue, mas mesmo que isto desapareça tudo por milagre, de repente essas exigências vão continuar a seguir. E mesmo aí, mesmo no caso do Chile, nota-se que essas disparidades em termos de poder económico são depois aquelas que estão a determinar quem é mais afetado e quem sofre mais consequências de tudo isto. Portanto, mesmo aí há uma informalidade grande, mesmo aí as pessoas são obrigadas a ir trabalhar, porque não existe um suporte tão alargado. E pronto, para não alargar muito o debate, e se eventualmente depois houver mais questões para falarmos, ficariam para depois. Ok, muito obrigada, Filipe, pela tua capacidade de síntese mais uma vez. Carmen, passo-te agora a palavra também, rapidamente. Obrigada. Obrigada. Tentar não repetir algumas das ideias e das respostas que já aqui foram dadas. Algumas considerações relativamente à questão mais geral da América Latina e depois relativamente ao Brasil. Na realidade, seria bom, especialmente para a região latino-americana, que a nova normalidade fosse de facto bastante diferente daquela que era a normalidade que a região está habituada, precisamente muitos daqueles problemas que há pouco falávamos não se acentuassem e desaparecessem, mas precisamente porque, como muitos ou alguns analistas referem, aquilo que nós poderemos estar a assistir na América Latina é precisamente a uma década perdida, como aquela que se viveu na década de 80 com as crises das dívidas. E, portanto, aquilo que também me parece é, estando o problema de saúde pública a ter um impacto muito significativo nas economias, aquilo que se prevê, obviamente, é um conjunto de problemas que dificilmente ou que num curto ou médio prazo não serão resolvidos. Quando este tema me foi lançado, ou a proposta para participar neste seminário, falava-se também na questão das oportunidades, ou seja, que desafios e que oportunidades é que a pandemia poderá trazer. Apesar do meu otimismo natural, eu tive algumas dificuldades em pensar em algumas oportunidades que uma crise destas dimensões poderá trazer. E, na verdade, é muito difícil apontar oportunidades para esta região, precisamente por este aspecto que eu referi há pouco do impacto económico e, por outro lado, também pelas características das sociedades e pelas características dos Estados. Nós podemos pensar em oportunidades ao nível da reflexão que se pode fazer no funcionamento das políticas públicas ao nível da saúde, ao nível do trabalho, mas quantos anos ou quantas décadas é que vai demorar a implementar reformas que efetivamente tenham um impacto social, portanto, um impacto nas pessoas, no trabalho, no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso à água. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em antever oportunidades concretas, portanto, não apenas a reflexão, não apenas os fóruns, mesmo que mais oficiais, para refletir sobre o que é que pode ser melhorado, mas não sei até que ponto ou quanto tempo é que poderá demorar para que efetivamente tenhamos mudanças estruturais na região.
Em relação à questão do Brasil, e eu percebo a ideia do Marcelo relativamente à responsabilização ou não de Bolsonaro ou de qualquer outro presidente quanto não ao desempenho nem ao sucesso, mas à trajetória ou às opções que são tomadas, e de facto o Brasil teve azar em ter escolhido o presidente Bolsonaro, dentre várias razões, mas por ser simultâneo com esta crise da pandemia. Mas, independentemente de a trajetória que o Brasil está a seguir, a ser totalmente dependente ou explicada pela liderança ou pela falta dela de Bolsonaro no Brasil, a verdade é que ele contribui, de certa forma, para o agudizar da tensão social, da incerteza social, da incerteza económica, da incerteza sanitária, da incerteza política e institucional. Eu acho que o Brasil, que tem um arquivo, digamos assim, significativo na gestão, não de pandemias, mas de surtos e epidemias, quer seja o dengue, o zika, portanto, há um histórico, digamos assim, de lidar com estes surtos de doença. A questão da demografia era também apresentada, e já aqui foi falado, como um ponto que o Brasil poderia ter a seu favor e que pode continuar a ter a seu favor, tendo em conta a população jovem, mas a verdade é que a liderança política, a falta de uma liderança política, uma sociedade bastante polarizada veio ou tem estado a contribuir para esta tensão e para esta multiplicidade de crises a que nós assistimos no Brasil. O presidente brasileiro não conseguiu antecipar, como a maior parte dos presidentes não o conseguiu fazer, a crise que aí vinha, mas uma coisa é não antecipar a crise epidémica, outra coisa é não antecipar algumas das suas consequências, e não o fez porque, no meu ponto de vista, não entendeu a realidade, não tentou compreender a realidade, antes pelo contrário, nega essa mesma realidade. Foi um presidente que não foi capaz de explicar aos seus cidadãos o que é que se estava a passar e qual a melhor estratégia para ultrapassar o problema epidémico. Antes, pelo contrário, confundiu os cidadãos, desresponsabilizou-se, de certa forma, dessa tarefa ao colocar nas mãos dos governadores a tarefa, passa a expressão, a redundância, a tarefa de implementarem as suas medidas, e por isso é que nós tivemos medidas diferentes de Estado para Estado. E, portanto, basicamente, Bolsonaro não liderou, e, como o Filipe ou o Marcelo há pouco diziam, não foi nada de novo. Portanto, a Bolsonaro já vinha precisamente mostrando essa incapacidade de liderar e essa incapacidade de governar, e, portanto, todo este contexto político, com um contexto social marcadamente pobre, com todas aquelas características que nós já falámos, inclusivamente a desconfiança relativamente às instituições, criaram aqui um conjunto de condições para que, de facto, a trajetória do Brasil não seja, de facto, bastante animadora, e mais do que esta trajetória é a própria recuperação
da crise económica, da crise política e institucional, das próprias tensões sociais que daqui poderão sair. Portanto, Bolsonaro, do meu ponto de vista, foi um presidente que criou bastante ruptura, que passou uma mensagem bastante ambígua, que descredibilizou a ciência e, ao mesmo tempo, descredibilizava também os governadores dos diferentes estados, e foi nisso muito semelhante com Donald Trump nos Estados Unidos. Aliás, há um artigo do Fukuyama na Foreign Affairs em que ele faz algumas descrições sobre, para além de enunciar aqueles que, em seu entender, são os fatores para a melhor forma de gerir esta crise, mas em que ele faz uma descrição dos Estados Unidos que se aplica de Donald Trump, neste caso, e que se aplica ipsis verbis àquilo que ao comportamento da liderança política brasileira, nomeadamente de Bolsonaro, tendo em conta as rupturas que ele criou e, portanto, uma situação e uma crise política institucional cada vez mais forte num momento em que o país e o mundo passa por esta crise epidémica. E fico por aqui. Então, muito rapidamente, passando a palavra ao Andrés Malamud, e depois teremos mais uma ronda de perguntas que estão aqui a ser colocadas no nosso chat, e, portanto, rapidamente passo a palavra ao Andrés. Obrigada. 4 temas: desigualdades, Mercosul, ilegalidade do crime e democracia. Qual será o impacto? Sobre a desigualdade, será negativo. Há 2 maneiras de abordar a desigualdade. Uma é com redistribuição, outra é com crescimento. Na América Latina haverá decrescimento, a economia vai para trás. E, portanto, será preciso tirar muito mais dos ricos do que teria sido sem a pandemia. Já não era possível antes, não será agora. Haverá mais pobreza e mais desigualdade. O que tem de bom? Qual é a oportunidade que se abre? Haverá provavelmente um caminho muito mais aberto para uma renda básica universal. Porque já Bolsonaro passou de 15 milhões para perto de 60 milhões de pessoas assistidas. É a direita que vai levar para a renda básica universal na América Latina. Aliás, como foi a direita com Bismarck que criou o Estado de Bem-Estar. Segundo ponto, Mercosul. A desintegração avança na América Latina, mas não muito rápido, porque nunca houve integração, como dizia o Felipe. Não há nada parecido com depender do vizinho. O principal parceiro comercial de Portugal é a Espanha, e o segundo é a França ou a Alemanha, e o terceiro é a Alemanha ou a França. O principal parceiro comercial do Chile é a China, do Peru é a China, do Brasil é a China, da Argentina, a partir do mês passado, é a China. Portanto, esqueça a integração regional. América Latina, como África, é uma região centrífuga. Os centros gravitatórios estão fora da região. É a China para a América do Sul, Estados Unidos, do norte do Panamá. Terceiro, questão do crime, este é o Marcelo que devia responder, porque conhece melhor, avançará. De facto, já há estados que são organizações criminosas. E não estou a falar apenas da família Bolsonaro. Estou a falar, sobretudo, da Venezuela. Venezuela é uma organização que tem 2.000 generais, enquanto os Estados Unidos, a principal potência mundial, tem 1.000. Os 2.000 generais venezuelanos o que fazem é dirigir o crime, que é o que sustenta esse Estado que já perdeu, nos últimos anos, 6 milhões de pessoas. Há mais refugiados ou imigrados venezuelanos do que sírios. E a América Latina vai por esse caminho, em verdade. Não toda ela, porque não existe América Latina. Porque Uruguai, Costa Rica e Chile têm estados com capacidades infraestruturais que conseguem vacinar e alimentar a população, enquanto outros só conseguem reprimir. Finalmente, as perguntas que colocaram por aqui o Mateus e o Carlos. Questão da democracia. Qual será o impacto? Em alguns países será negativo. Eu sou otimista em outros países. Porque a pandemia o que faz é, por um lado, alimentar a concentração do poder no executivo, porque é mais eficiente e mais rápido. E o temor de muitos juristas é que o executivo não devolva o poder quando a emergência acabar. Mas, ao mesmo tempo, estamos a ver que a pandemia está a alimentar a resistência ao poder. Presidentes arbitrários, para não dizer autoritários, como Trump e Bolsonaro, encontram-se com governadores que dizem não à política federal.
O presidente não quer quarentena, o meu Estado faz quarentena. Encontra-se com o Supremo Tribunal Federal, que está a meter na prisão os amigos da família Bolsonaro e os chefes, a chefa do Ku Klux Klan do Brasil. Encontra-se com os presidentes da Câmara dos Deputados e Senadores, que são de um partido ex-aliado do Bolsonaro, que já não são aliados do Bolsonaro. E resistência na opinião pública. Como funciona este mecanismo que pode fortalecer a democracia? São 3 mecanismos. O primeiro, a emergência, deixa em evidência a incompetência. Sabíamos que Bolsonaro e Trump eram incompetentes. Não sabíamos que eram tão incompetentes. Segundo, sobre compensação. O executivo arbitrário, então o Congresso, a Justiça, os governadores, põem freios, travões. Terceiro, e acabo, a influência internacional. Os Estados Unidos já acabaram com as viagens de brasileiros aos Estados Unidos. Nós continuaremos a ser cidadãos no mundo civilizado em bolhas de viagem. Países nos quais poderemos ir sem fazer quarentena e deixaremos vir sem fazer quarentena. Quem é que vai querer entrar no Brasil? Quem é que vai deixar um brasileiro entrar no seu país se eles continuarem com esta confusão, com esta bagunça? Então, se eles querem ser cidadãos do mundo, têm que democratizar. Se continuam com Bolsonaro, ficam isolados. Muito obrigado. Pronto, muito obrigada então a vocês todos por estas intervenções. Muito rapidamente, uma vez que ainda temos algum tempo, ao contrário das outras sessões, esta sessão terá duração máxima de 2 horas, portanto temos ainda uns cerca de 30 minutos para conversarmos. Eu não queria então deixar de vos colocar ao Filipe, à Carmen e ao Marcelo as questões que estão aqui colocadas então do lado direito no chat e que vão ao encontro daquelas que eu também tinha preparado para esta segunda ronda de perguntas mais específicas. A primeira delas é então, obviamente, a questão do Mercosul. São vários os nossos os elementos do nosso público que estão a colocar essa questão: será que o Mercosul vai resistir, vai sobreviver, vai implodir definitivamente? Já falámos já tocámos aqui vários aspectos sobre isso, mas pronto, enfim, se quiserem só substanciar um pouquinho mais. Há também uma questões relacionadas com a situação em particular da Venezuela, que o Andrés aqui também agora referiu. Como é que será o papel que a crise poderá ter na situação interna da Venezuela, Maduro versus Guaidó? Como é que será que essa questão vai avançar? Por fim, mais uma questão, esta questão também das lideranças mais ou menos musculadas, mais ou menos autoritárias. Há quem fale aqui do caso de El Salvador, há quem fale obviamente também do caso de Bolsonaro, no sentido de perceber qual é que será o impacto que a crise poderá ter nas lideranças, no seu fortalecimento, no seu enfraquecimento, enfim, um pouquinho mais sobre isto. Uma última questão que eu tenho do meu lado será então relacionada com as relações externas, digamos assim, da região. Por um lado, esta questão da liderança de Trump e do exemplo de Trump, que está a ser seguido mais ou menos de próximo, como o Andrés também realçou muito bem, por Bolsonaro e pelo Brasil, mas por outro lado também essa questão da ascensão ou do flagrante que é as relações externas relacionadas com a China por parte dos países então da América Latina. Essa dependência, essa situação, será que vai ser agravada, não vai ser agravada? Eu li alguns, quando estava a preparar esta sessão, li alguns que havia aqui uma situação bastante frágil, uma vez que a China não estava a dar o apoio que se esperava que viesse a dar do ponto de vista do fornecimento de mecanismos de proteção, de ventiladores, enfim, tudo isso que não estava a dar o feedback que era suposto e que na América Latina estavam à espera que recebessem. Haverá aqui um choque, um distanciamento, uma necessidade de reavaliar a situação. Também li alguns que há agora aqui uma preocupação com o nearshoring, portanto não é o offshore da produção e das atividades económicas, mas sim, não é totalmente também uma viragem para dentro, para a produção interna ou para retorno à localização nos países de origem das produções, mas haver aqui uma preocupação maior, com uma maior proximidade do ponto de vista físico das atividades económicas, nomeadamente para o qual México e Colômbia teriam sido, ou seriam, ou poderiam ser sítios atrativos para as grandes empresas, talvez até americanas e outras, para a produção dos seus bens, e portanto há aqui uma possibilidade de renovação económica ou
de alteração daquilo que é a situação até agora vivida. Não sei, do ponto de vista económico, do ponto de vista das alianças internacionais, do ponto de vista da presença internacional, quer dos Estados Unidos, quer da China, acham que irá haver uma alteração na sequência dos comportamentos e das atitudes tomadas durante esta crise? Sim, não, talvez, prognósticos só no fim do jogo, como se costuma dizer. Passo-vos a palavra e agora vou seguir aqui a minha linha no meu ecrã. Então tenho o Filipe, depois a Carmen e depois o Marcelo, se não se importarem, então, está bem? Filipe, obrigada. Bem, sobre o Mercosul, eu julgo que o Mercosul sempre teve estes problemas que eu referi há pouco, do ponto de vista da tendência ideológica do governo de cada momento, ou da afinidade política do governo de cada momento. Eu julgo que uma das maiores, antes mesmo da pandemia, já estávamos a assistir a um problema, talvez o maior. Havia uma grande divergência, não só entre o governo argentino e brasileiro, sobretudo depois da vitória de Fernández, um governo proteccionista no caso da Argentina, um governo que estava a tentar abrir as relações comerciais da região para o exterior, no caso do Brasil, antes com Temer e depois já com Bolsonaro. Eu julgo que o acordo com a União Europeia e seguido da eleição de Alberto Fernández e da questão e da resistência francesa à materialização desse acordo, tinham praticamente causado uma clivagem, uma ruptura clara dentro do Mercosul, que fazia temer o pior, com Bolsonaro a afirmar antes de tudo isto que iria avançar com um acordo unilateral com a União Europeia, caso a Argentina não quisesse seguir, e com a Argentina a ser crítica do facto do Mercosul estar a negociar inúmeros acordos com outras regiões ou com outros Estados ao mesmo tempo. Portanto, havia aí uma clivagem clara dentro do Mercosul que já não fazia prever nada de muito favorável para a organização. Portanto, nesse sentido, eu julgo que aí sim a questão da epidemia é mais um aspecto que pode eventualmente, juntamente com a questão da renegociação da dívida argentina e com um previsível regresso de um protecionismo mais vincado ao país, já tinham determinado aqui que o Mercosul ia continuar no mesmo impasse ou eventualmente até poderia regredir. No caso da Venezuela, eu julgo que o caso da Venezuela está para sair o livro de John Bolton a propósito da atuação do Trump do período em que foi conselheiro do Donald Trump, da administração Trump, e eu julgo que aí ficará patente e haverá revelações interessantes em relação ao que Trump pensa sobre a Venezuela, nomeadamente, como já se previa, houve uma enorme improvisação e efetivamente há estruturas dentro da administração norte-americana e da componente burocrática, nomeadamente no Departamento de Estado e eventualmente no Departamento de Defesa, que são favoráveis a um apoio claro, a uma oposição a Maduro, mas Trump não segue essa linha e age de uma forma claramente conjuntural e muito mais vinculada àquilo que são os interesses eleitorais em relação à Flórida do que uma abordagem efetiva à Venezuela. Talvez seja até melhor que não a tenha, porque, como é evidente, uma guerra naquela região ou uma tentativa de invasão da Venezuela seria algo completamente estapafúrdio, não é? E com muito poucas pernas para andar. Portanto, a Venezuela vai continuar nisto. O Andrés descreveu muito bem, muito melhor do que eu poderia fazer, a situação da Venezuela e o quadro de quem é que efetivamente detém o poder na Venezuela, e mais sobre isto não podemos dizer sobre a saúde pública, porque os dados não são minimamente credíveis, nem temos quaisquer indicadores relativos que nos permitam comparar a situação da Venezuela com o dos países vizinhos. O que sabemos é que há gente a regressar para o país porque os países que tinham acolhido estes refugiados, estes migrantes, obrigaram-nos no início da pandemia a recuar, sobretudo aqueles que não tinham autorização de residência. Isto passou-se um pouco ali na região interior do norte da América do Sul. Eu julgo que as lideranças serem mais ou menos musculadas depende da taxa de sucesso que tenham na resposta a tudo isto e depende de como a economia reagir a seguir. Porque pode haver lideranças mais abertas, estou-me a lembrar de Sebastián Piñera, por exemplo, no Chile, um homem de direita liberal, um homem que nunca deu qualquer prova
Eventualmente teve uma colaboração no último governo do Pinochet, mas nos 2 períodos que foi presidente nunca deu qualquer prova de autoritarismo, e mantém uma popularidade em torno dos 20%, e dependendo da situação económica pós-pandemia, a sua situação manter-se-á ou regredirá ou eventualmente poderá progredir. É o caso também do El Salvador. El Salvador teve uma política também ela musculada, mas no sentido contrário ao de Bolsonaro. Também estamos a falar de um país muito mais pequeno, um país em que o presidente chegou com um projeto novo e que associou este projeto a um reforço do poder do Estado, porque El Salvador, não nos podemos esquecer, é dos países com uma maior taxa de criminalidade do mundo, com uma maior taxa de homicídios per capita do mundo. Portanto, nesse sentido, o que existiu também foi um aproveitar destas circunstâncias para uma confirmação dessa centralização e desse endurecimento do poder. Portanto, eu julgo que são estas as linhas mais ou menos da região, e a economia será determinante. No que respeita à China, só para concluir, bem, a situação não se irá debilitar porque estes países não têm margem de manobra. Como o Andrés disse, a China é o país que tem, é o principal parceiro comercial de uma série destes países. E não só do ponto de vista das mercadorias, mas também do ponto de vista do financiamento. Não nos podemos esquecer que quando a Argentina ficou nos governos posteriores nos governos Néstor e Cristina, e sobretudo no último governo da Cristina Kirchner, não tinha capacidade de endividamento dos mercados externos, dependia do mercado interno e de dólar e de moeda paralela e de imprimir moeda e tudo isso que nós europeus já não podemos fazer, mas dependia fundamentalmente do apoio financeiro da China e de empréstimos que a China fazia. Portanto, estes países acabam por não ter muita margem de manobra, mesmo que a China não coloque os ventiladores, as máscaras, o material, as zaragatoas nos países, não têm mais margem de manobra se não esperar, porque efetivamente, de uma forma bastante silenciosa, a China foi conseguindo construir uma rede capilar de relações do ponto de vista das mercadorias, das finanças, dos serviços, uma rede bastante robusta que acaba por amarrar politicamente estes Estados à China. E, sobretudo, em contextos políticos em que continua a ser utilizada, ou que temos uma liderança norte-americana que continua a ser errática, já o era no tempo de Obama, continua a ser em relação a Trump. Há um complexo nos Estados Unidos da América, na minha opinião, há um complexo das diferentes administrações na sua relação com a América Latina. E ou é o complexo do quintal, ou tentam atenuar e demonstrar que são diferentes, que é o caso de Obama, e se mantém numa perspectiva passiva, e porque continuam na mesma a ser instrumento da narrativa política e do discurso político nestes países como algo a ser criticado. Há líderes, não se pode pensar que Obama era menos criticado por lideranças latino-americanas do que Trump, porque Obama era criticado por governos de esquerda. Dilma não dialogava com Obama, por exemplo. E isto faz com que a China tenha conseguido ganhar um espaço discreto, sem porta-aviões, sem ameaças, sem os helicópteros do Departamento de Combate à Droga norte-americanos na Colômbia, sem esses instrumentos, mas tenha conseguido, por via das relações económicas e financeiras. Isto é muito visível. Noutra atividade que desempenho, é muito visível quando nós tentamos que empresas portuguesas falem com compradores e com distribuidores na América Latina. A resposta é sempre: como é a questão do preço, vem pelo preço qualidade, ou pela qualidade. Para qualidade temos produtos italianos ou espanhóis, para preço temos produtos chineses. E, à medida que os produtos chineses vão melhorando a sua qualidade, como nós de resto assistimos aqui em Portugal, porque a China tem ganho um know-how muito grande nas últimas décadas, mais relevante a China se vai tornando em países que têm um poder de compra muito mais limitado que os países europeus. Portanto, a China tem e utiliza e continua a utilizar o seu hard power na sua zona de conforto, entre aspas, na sua proximidade, mas quer em África, quer na América Latina, a forma mais subtil e mais, em termos de soft power, tem sido esta, e não me parece que sejam problemas relativos à chegada de equipamentos que permitem ou que dão margem de manobra a estes países para um recuo na sua posição e no seu relacionamento com este país. Obrigado. Obrigada, Filipe. Carmen, passo-te então a palavra rapidamente também. Para terminar e tentando pegar aqui em algumas das questões levantadas e que o Filipe já as abordou praticamente
na sua generalidade, e partilho muito daquilo que foi dito, talvez acentuar apenas na questão da Venezuela, para além da continuidade ao nível da sua política, e que a pandemia muito provavelmente vai reforçar também a crise humanitária e social que tem marcado a região desde esta crise política, ou que tem acompanhado a crise política, como também o Filipe referiu, muitos dos migrantes venezuelanos, especialmente na Colômbia e no Peru, tiveram ou que regressar à Venezuela, e aquilo que alguns estudos também têm mostrado sobre esta questão das migrações na região é, para além do aumento que eu no início referia, em que desde 2015 e no último ano temos cerca de 4,5 milhões de migrantes na região, sendo a maioria venezuelanos, e que se há alguns anos atrás eram bem recebidos e os países de acolhimento eram generosos, digamos assim, nessa recepção, aquilo que estes meses da pandemia têm mostrado é que há um maior ceticismo relativamente a estes fluxos migratórios, com particular incidência naturalmente, tendo em conta também o seu volume, nos migrantes venezuelanos que estão no Peru e na Colômbia, e portanto os peruanos e os colombianos a mostrarem-se mais resistentes e mais receosos à entrada de venezuelanos nos países. Mas eu creio que isto também será uma tendência, como eu dizia no início, uma tendência por toda a região, tendo em conta precisamente essa incógnita que tenderá a persistir relativamente à forma como os países vão lidar, quais são os países com maior risco e menor risco epidémico e, portanto, como é que se vai gerir esta abertura de fronteiras, não apenas para turismo e para viagem, mas também neste sentido das migrações. Portanto, a situação venezuelana, com certeza, e seguindo a tendência regional, tenderá a acentuar-se e a persistir. Em relação às diferentes lideranças, e acho que o Filipe também abordou essa ideia claramente, temos diferentes estratégias, diferentes lideranças na região, tivemos diferentes estratégias. Obviamente os resultados não são todos iguais, mas há um peso significativo do impacto económico que a gestão da pandemia, e que não é só a gestão da pandemia, porque dada a própria globalização da economia, independentemente do sucesso ou do insucesso do Estado na gestão da crise nas suas fronteiras, haverá naturalmente um impacto que tem a ver com essa globalização da própria economia. Por exemplo, ao nível das migrações, um tema que está relacionado e que tem a ver com as remessas, os Estados da América Central, as economias dos Estados da América Central dependem grandemente dos fluxos de remessas dos cidadãos que estão emigrados, nomeadamente nos Estados Unidos. Ora, estes Estados até poderiam fazer uma boa gestão da situação epidémica, mas continuariam a ter um impacto indireto desta epidemia, deste fenómeno global nas suas economias, e isso já está inclusivamente a fazer-se sentir. Para além deste aspecto, e a Mónica falou na questão de El Salvador, e obviamente, e creio que o André já tinha assinalado isso com a questão do reforço ou do não reforço da democracia,
a pandemia tem mostrado precisamente a competência ou a incompetência dos líderes e, ao mesmo tempo, pode servir para reforçar, como o Andrés dizia, leva a um aumento dos poderes dos presidentes e quando a resistência social, ou porque a tendência também já era essa, ou porque o projeto também já era esse, e isto é bastante referido no caso brasileiro, o projeto do presidente de El Salvador era, muito provavelmente, esta trajetória autoritária e, a partir do momento, a forma como ele impõe as medidas, a forma autoritária como ele impõe as medidas, denota essa tendência. Aquilo que parece ser a tendência do Brasil, ou o projeto do Brasil, não seria, o de Bolsonaro não seria essa trajetória autoritária. Também não se percebe muito bem qual é o projeto de Bolsonaro, mas, portanto, aqui as lideranças têm a ver também com os objetivos, digamos assim, dos próprios presidentes. E, para terminar, a questão do Mercosul, da integração que o Andrés referiu claramente. O Mercosul muito provavelmente vai continuar em crise, portanto ele está em crise permanente e em diversos momentos parece sair dessa crise, mas volta e meia entra nela novamente. O erro que nós europeus normalmente cometemos é continuar a avaliar o Mercosul à luz daquilo que é a experiência europeia, esperar que o Mercosul seja igual à União Europeia. A tendência, e o Andrés já escreveu e já apresentou isso várias vezes, a tendência da América do Sul ou da América Latina não é uma tendência de integração, não é uma tendência natural e histórica de integração. Os Estados não abdicam de parte da sua soberania, portanto, como dizia, não há qualquer ideia de dependência relativamente aos seus vizinhos, e não me parece que a pandemia vá contribuir para qualquer existência de maior integração. Agora pode, e isso tem sido uma marca da região, é precisamente haver uma maior cooperação. Em que termos é que essa cooperação se vai desenvolver? Portanto, nós temos diversas instituições e organizações na região que nestes últimos anos e depois dos últimos períodos eleitorais foram sofrendo também alguns abalos, e estou-me a lembrar, por exemplo, da Unasul, que agora é para o Sul e não se sabe muito bem o que é que significa, mas isto para dizer que, apesar da tendência da América do Sul e da América Latina ser uma tendência de fragmentação e de desintegração, utilizando as expressões do Andrés Malamud, a verdade é que muitas vezes em áreas setoriais a cooperação entre os Estados, que muitas vezes pode não ter o mesmo impacto político ou o mesmo mediatismo político que a constituição de instituições regionais ou de integração têm, mas muitas vezes esta cooperação, e estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que existe ao nível das questões da criminalidade, do crime organizado, do narcotráfico, em que existe alguma cooperação entre os Estados e essa cooperação funciona. E, portanto, depois da pandemia, sem globalização diferente,
continuarão a existir problemas que são problemas transnacionais. E não podemos esperar que a América Latina responda a esses problemas através de uma maior integração, porque essa não é a prática latino-americana, mas pode eventualmente responder com uma maior articulação, com uma maior cooperação para resolver problemas, para resolver ou para colocar na agenda dos Estados determinados problemas sociais e económicos bastante pertinentes. E fico por aqui. Ok, muito obrigada, Carmen. Marcelo, vou-te pedir uma intervenção mega hiper sucinta, não sei se consegues, Bom, mas vou-te pedir que tenhas 3 minutos Tá bem. para respeitarmos o tempo. Eu vou aí, digamos, de atrás para a frente dos conceitos que colocou o Andrés. Primeiro, democracia. Y una cuestión que ya vengo colocando a bastante tiempo, esta cuestión de que a ciencia política parece muchas veces ciencia de democracia. A democracia es un medio, no es un fin. Entonces, supuestamente, para nós entendemos que ese medio es o más efectivo para conseguir las cuestiones que son importantes, los valores importantes que hay que sedimentar en una sociedad, justicia, igualdad, liberdade, etc. Justamente aquí nos estamos a falar das desigualdades e entendemos quando falamos en liberdade, porque a democracia vai a dar liberdade. Bueno, esa liberdade, esa cuestión tan simple que ten que ver, por exemplo, con impor una medida de lavarse as manos cada 20 segundos como un facto práctico que ayuda a prevenir a pandemia, en América Latina no es posible. Pero debido a desigualdades, a un mundo de desigualdad que tenemos. Digo esto porque pensar desde Europa en la democracia de América Latina, muchas veces estos matices pérdense. Pablo Escobar es Pablo Escobar en Colombia y va a continuar a ser Pablo Escobar en Colombia por las disfunciones do medio democracia na implementación das posibilidades de que a gente tenha necesidades básicas cumpridas. O Chávez fue Chávez por estas situaciones también. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando decimos más democracia. Bueno, pronto, esa es la cuestión del tema de populismos. Muchas veces ahora decimos, un problema de populismo. Bueno, la CLO va a decir que más populismo, más democracia, por estas cuestiones, por demandas que a años que están en la agenda o que deberían estar en la agenda y que no se implementan. Dicho esto, digo, bueno, pronto, sabemos cuáles son las desigualdades de América Latina. Sabemos lo que Andrés planteaba, bueno, o más recursos o menos, o más recursos o más tasación, impuestos a los ricos. Y plantea, por ejemplo, se plantea la solución que ahora está en todo el mundo, como esto, un salario universal. Un salario universal alguien lo tiene que pagar. Y es la lucha histórica de siempre. O sea, en un mundo há tanto para satisfacer as necesidades de todos e muito pouco para satisfacer a avaricia, as ganancias de alguns poucos. Então, essa é a grande pergunta do mundo. Depois da crise, sendo uma crise que ainda não terminou, mas sabendo que se os resultados são muito profundos, hiper profundos, extra profundos, a questão da desigualdade vai continuar sendo uma questão de más redistribución de las cuestiones que tienen que ver. Punto 1. Punto 2, un tema de un Mercosur. Bueno, un Mercosur, ahí entramos, digamos, un poco en este mismo juego. Uruguay ahora implementa una medida en la cual está convidando extranjeros, sobre todo seduciendo a argentinos con dinero para se radicar en Uruguay, teniendo ventajas fiscales. O sea, traes tu dinero para Uruguay, que nos aquí te vamos a tratar mejor y fuges de aquella coyuntura crítica permanente. Bueno, este es un Mercosur. Esta es un nivel de cooperación que puede existir en un Mercosur. Por tanto, falar el Mercosur, voltamos a falar en medios. ¿Un medio para qué? Un Mercosur está funcionado extremadamente bien en algunas cosas. A criminalidad organizada. La criminalidad organizada
o ámbito económico, o sector económico que melhor se apropiou da possibilidade que brindaba o Mercosur. Então, son meios, quais são os fines que queremos fazer, qual é o mundo al que queremos dirigirnos, qual é o nosso horizonte de pensamento. E então, isto me permite fechar com uma questão que vai ser chave para o mundo, e que tem que ver com quais são as narrativas, quais vão ser a interpretação posterior de todos os factos que se vão a fazer da crise. Por que é importante isto? Porque até agora sabemos que mais probable que vai ser um mundo novamente bipolar entre a China e os Estados Unidos. O como vai ser a interpretação que nós vamos a colocar e quais são as narrativas hegemônicas que se vão a criar e a sedimentar sobre estas questões? Vai ser a China aquel enemigo poco democrático, comunista, que creó un virus y no dio esas informaciones y permitió que se expandiera por un mundo. O a China va a decir, ok, digan lo que digan, mas eu teño dinero. Si vocês quieren salir de aquella situación, pues nos levamos infraestructuras, mas esquezan de isto. Bueno, ese jogo retórico a nivel mundial va a ser chave para o que va a acontecer en el tema de Argentina, porque si o conflicto discursivo se eleva a otro tipo de ámbitos entre Estados Unidos y China, si callar se crea una situación en la cual América Latina y el mundo va a tener que escoger. Va a tener que escoger decir, ok, ¿cómo es que nos vamos a jugar? Y hasta ahora, hasta este momento, o que se sabe es que, sobre todo en Sudamérica, a crisis va a ser profunda. Los países de Sudamérica precisan de la inyección de capital. Sabemos, como se explicó aquí con mucha claridad, que a China es un parceiro económico chave. Y pronto, aí é que vão ter que estar dadas as condições para dizer, ok, jogar aquele jogo político como ator secundário de uma maneira que leve a procurar as melhores ferramentas para estabilizar, pelo menos evitar maiores conflitos institucionais, maiores conflitos sociais, mas que não vão a terminar por erradicar os problemas estruturais que a América Latina tem, porque más inversión de la China, más estabilización económica, no va a significar mejor distribución, menor desigualdades, menores tasas de asesinatos, o sea, que son los problemas estructurales, históricos que América Latina tiene y que, como digo, van a continuar a ser los mismos. Es decir, si de aquí a 5, 6 años, 7 años, 10 años, hacemos nuevamente un inquérito como Latinobarómetro o Barómetro de las Américas y preguntamos cuáles son los problemas más importantes que está a sufrir o seu país, probablemente as respostas van a ser muito parecidas às que tínhamos antes da crise. Estamos super em cima da hora, eu não quero terminar sem mais uma vez agradecer diretamente aos 4 oradores, peço desculpa, ao Andrés Malamuda, à Carmen Fonseca, ao Marcelo Moriconi e ao Filipe Vasconcelos Romão, agradecer a vossa presença, agradecer a vossa disponibilidade. Temos obviamente todas as razões para fazer um segundo seminário sobre a América Latina no pós-Covid, esperemos. Quero também estender os meus agradecimentos aos anteriores oradores das sessões anteriores, agradecer ao IDN e ao Centro de Estudos Internacionais, ao nosso Media Partner Diário Notícias pelo apoio e pela disponibilidade que deram aqui também a estes seminários. Quero obviamente agradecer também à audiência, a todos quantos participaram, assistiram, ouviram, interviram com as vossas questões neste seminário hoje e nos seminários anteriores. Quero recordar a todos que os vídeos dos seminários estão disponíveis no YouTube do Instituto de Defesa Nacional, portanto no YouTube do IDN, e são também divulgados pelas nossas redes sociais, quer do SEI, quer do IDN, e portanto quero então terminar assim agradecendo mais uma vez a todos a vossa disponibilidade e desejando-vos uma boa tarde e um resto de semana e de fim de semana que já se antecipa lá ao fundo. Muito obrigada a todos, boa tarde.